Porque nós somos desafiados na tentação, naquilo que nós temos potencial, gente. O diabo, o nosso adversário, que você menospreza, que por alguma má interpretação teológica, tem gente que até descredibiliza, ele não é um louco em cima do muro, tacando pedra para ver em quem acerta. Vamos ver se ele é um agente que está brincando de ser ruim. Efésios 6, 11. Diz assim, revesti-vos de toda o quê? Para quê? Contra o quê? Contra o quê? Astutas ciladas. Astutas ciladas. Por que astutas ciladas? Porque volta no capítulo 2, Efésios 2, 2 diz assim, em que em outro tempo andastes o quê? O segundo curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, o príncipe da potestade do ar, o regente desta circulação de ar aí, do espírito que agora opera em quem? Esse é o diabo que faz do deserto para aqueles que estão no mundo um lugar de prazeres. Vai no capítulo 6. Porém, agora aqueles que creram e se arrependeram e receberam o Espírito, estão conduzidos dentro desse deserto, precisam entender. Olha o que diz o verso 11, Efésios 6, 11. Revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra o quê? Astutas ciladas. Enquanto há cristãos que declaram sua fé, dizem ser cristãos, mas não passaram pela kenosis, que é o esvaziar de si mesmo, deixar toda esta superficialidade, toda esta altivez que corrompe todo o seu serviço a Deus, enquanto estão brincando com seus temperamentos, com o seu egocentrismo, quando estão brincando ainda com a sua carne, existe um agente nesse deserto que não está brincando de ser inimigo da igreja, e ele tem astutas ciladas. 2 Coríntios 11, 3, diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com o quê? A serpente enganou com o quê? Astúcia. O tentador chegou a Cristo, foi aleatoriamente ou com astúcia? Verso 3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, percepções, a vossa sensibilidade, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Por que tem cristão, crente, que não tem estabilidade de fé dentro do deserto? Porque eles não passaram por aquilo que Cristo passou na água. Eles não negam a si mesmo. Pelo contrário, defendem o que são. Eles não rejeitam a sua natureza. Eles não combatem contra a própria carne. Eles não têm por inimigo a própria natureza. Eles não submergem a água da obediência para batismo. Não falo do tanque de batismo, da piscina, do rio, mas do mergulho de obediência. Eles jamais conseguirão enfrentar o caminho pela qual toda a igreja está passando. Entenda, meu irmão, enquanto você está achando que este mundo é alguma coisa, na ótica do reino de Deus, ele é um grande deserto, aonde o diabo tem a grande oportunidade de exercer o seu papel de tentador. Crentes estão caindo, definhando, perdendo batalhas, não entendendo de onde está vindo a pancada. Eles não conseguem nem enxergar o tentador. Eles estão nesse deserto vendo miragens. E eles sempre, o tentador virá tentar
o nosso potencial. Volta em Mateus 4. O verso de número 3 está dizendo assim: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pães, estas pedras em pães. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está o quê? O que ele disse? Está o quê? Escrito. Irmãos, isso aqui é de suma importância para a resistência do tentador. Está escrito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou te perguntar. Vou ler o verso 4 e você vai me dizer. E respondendo, ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas do quê? Aonde isso está escrito? Talvez você vá querer me dizer: isso aí está, sei lá, escrito, está em Deuteronômio. Está lá em Deuteronômio 8. É mais do que isso. Isso estava escrito em Cristo, cravado nele. Vivemos uma geração que pode até saber que isso está escrito na Bíblia, mas isso não está escrito neles. Paulo chega a dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 3, que agora a lei de Deus precisa estar cravada em nossos corações. O Senhor Jesus não estava abrindo Bíblia para Satanás, mas ele estava falando daquilo que estava escrito. Ele não falou assim, como está em Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 3. Não, ele não disse isso, ele está escrito. Essa escritura está cravada nele. O Senhor Jesus nos dá o caminho disso. Em João, capítulo de número 15, ele chega a dizer: se vós estiveres em mim, e as minhas estiver aonde? Na Bíblia. Aonde? Em vós. Todo cristão tem alguma edição de Bíblia em casa, carrega, lê aqui. Outros já são tão aptos que conseguem achar rapidamente os textos. A grande diferença que causou diante de Cristo seu tentador, diante do deserto, é aonde isso estava escrito. E aonde isso estava escrito, não é em Deuteronômio, é em Cristo, nele, dentro do coração. E eu te pergunto, esta palavra, este evangelho tem que estar escrito aonde? Aonde? Aquilo que diz em Romanos, a palavra está junto de ti, na tua mão, na tua boca, no teu coração.